Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast que tem como principal objetivo falar sobre o empreendedorismo raiz, como vocês que já nos acompanham, né, já conhecem aí as nossas histórias. E hoje nós temos aqui uma empreendedora, mãe empreendedora, enfim, com uma história muito bacana, uma jornada bem legal, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para a gente e para quem está nos assistindo. Então hoje nós temos aqui a Priscila Guindani, não é isso? Priscila, a gente já bateu um papinho aqui nos bastidores, você contou um pouquinho aí da sua trajetória, uma trajetória muito bacana, tenho certeza que vai ser muito enriquecedora, né, essa entrevista. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, para a gente começar a falar um pouquinho da sua jornada empreendedora. Tá, joia, agradeço o convite, a disponibilidade de estar aqui, agradeço muito, tá? Obrigada pelo convite. É isso mesmo, eu falo que eu sou mãe antes de qualquer coisa, porque eu fui mãe muito jovem, né? Então eu digo que a minha jornada da maternidade começou aos 16 anos, eu fui mãe aos 16. E com ela também grandes responsabilidades, não só educar, mas pensar no meu futuro profissional. Eu sempre fui uma menina que sempre teve muitos sonhos, muitas ambições, então eu nunca parei de estudar e mesmo sendo mãe nova, eu me formei em Direito, né? Legal. Me formei em Direito, foi minha primeira formação, com o João, que é meu filho mais velho, né? Hoje eu sou mãe de 3, então o João tem 21, Arthur tem 10, Miguel tem 6. Mais novinho tem 6. Tem 6. É Legal. Mais completo do que qualquer escola, que é do maternal à universidade. Conhece todas as etapas, né? Bacana. E eu digo que, assim, como mulher, eu sempre fui me reinventando. Como menina, mãe, jovem, sempre acreditei no ideal que é a educação. Eu acho que esse é um princípio, um valor que eu sempre carreguei. E sempre estar estudando, sempre estar aprendendo, sempre estar insatisfeita com o que eu conheço. Sempre buscando crescer e aperfeiçoar. Tá? Então, com essa minha construção e com esse meu pensamento, eu me formei em Direito. E aí, depois do Direito, eu tive o meu segundo filho, que também é uma coisa que eu já contei pra você aqui nos bastidores, que eu não quis que ninguém tivesse ciúme, né? Se o primeiro não foi planejado, não vou planejar mais nenhum. Aí o terceiro também não foi planejado. O terceiro também não. Então, aí veio o segundo, logo depois que eu havia me formado, né? E nesse tempo eu queria muito passar para um concurso público, então eu fui para casa, fiquei em casa, eu atuei em algumas instituições, a Universidade Cândido Mendes, atuei estagiando no Fórum, Defensoria, mas com a chegada do meu segundo filho, eu falei assim, agora eu vou estudar para concurso, vou ficar aqui, mas aí eu acho que existe um bichinho que pica a gente, que é o empreender. Não tem jeito. Concorda? Né? Não tem jeito. O empreendedorismo, ele não deixa você quieto, né? E eu acho que a mulher, na chegada de um filho, nasce um novo projeto. Eu não sei. Legal. Eu tenho 3, eu falo que em cada chegada nasceu uma coisa. Né? E é interessante, assim, acho que é importante pontuar, Priscila, e até te parabenizar, né? Porque, assim, foi um cenário, imagino que na época, né, quando você engravidou, com apenas 16 anos, não é só um momento de vida. Existe uma maturidade que ainda não está formada, né? Essa é a grande verdade. Mas que, de certa forma, você meio que já tinha, né? Porque, às vezes, é uma gravidez com 16 anos, a pessoa talvez desista, né, de sonhar, né? Porque vai ser difícil, né? Muitas pessoas, às vezes, entram na faculdade, engravidam no meio da faculdade e desistem já lá, né? Já no meio. Você imagina começar. Mas porque você tem uma criança que você vai ter que deixar lá em casa, né? Isso. Com o marido ou com a mãe, que seja quem for, enquanto você está na faculdade. E mesmo assim você foi, né? Você foi e não só foi, né? Você fez a faculdade, fez toda essa parte de estágio, né? Estagiou na própria faculdade, estagiou no fórum, né? E deu sequência, né? Que acabou que no final das contas você pivotou. Né? Acabou não seguindo, hoje você não segue a sua carreira no direito, né? E logo em seguida veio o seu empreendimento de comércio, que você teve uma lojinha aí no meio do caminho aí. Então, é isso que eu estava contando, né? O que acontece é que eu tinha esse ideal, como você disse, né? Sempre de estudar, sempre tive, sempre acreditei que a educação transforma, sempre acreditei nessa frase, educação transforma. E eu posso dizer que realmente a educação transforma, tá?
apesar de eu não ter atuado diretamente no direito, ela foi a minha base de formação para tudo que eu faço hoje. Com certeza. Né? Eu acho que direito, psicologia, sociologia, são cursos que todos nós deveríamos fazer. São formações que estão integradas com o ser humano. Te ajuda em tudo, né? Não é? Te Vai ajuda em abrindo tudo. sua mente. Não importa que você siga no futuro, ela vai te ajudar de alguma forma. E aí como meu marido também vem da área do direito, eu deixei ele sofrendo no direito. Pois já que você tá aí... E fui me divertir no marketing. Legal. Entendeu? Mas voltando um pouquinho, né? Então, com a chegada do Arthur... que é o meu filho do meio, eu falei assim, eu vi um enxoval, fui naquela feira mega gestante, que acontece no Rio Centro, conhece? Não conheço. Uma feira de gestante e bebê. Uma Legal. feira legal, sabe? E tem vários expositores com enxoval, tudo que é o sonho de toda mãe, né? Tá grávida, você quer estar lá para ver as novidades. Você foi lá como mãe. Fui como mãe, como visitante. Chegou lá, eu me encantei com o enxoval de bebê que tinha lá. Falei, gente, é lindo. Mas na época, inacessível, né? Para as minhas condições financeiras. Eu falei, meu Deus, não tem como pagar nisso. Mas eu quero. E aí? Aquele desejo de grávida fez o quê? Eu falei, eu vou produzir o meu. O desejo de grávida unido ao ímpeto empreendedor, né? Aquele sangue empreendedor. Nessa época eu nem ainda tinha descoberto que eu era empreendedora. Tava nascendo ali, né? Tava sendo picada nessa época. E aí... eu lembro que eu voltei e falei com uma tia minha que tinha uma máquina de costura dessa caseira. Eu falei, tia, você me empresta a sua máquina que eu vou aprender a costurar. Minha tia riu, falou, você não vai conseguir. Mas eu consegui, fui lá no YouTube, aprendi a fazer o enxoval e fiz o quarto dos sonhos pro Arthur. Né? E aí o nome, que é um nome forte, Arthur, nome de rei. Então eu fiz ali o quarto dele. Na época... era usual, né? Príncipe, tinha as coroinhas, os ursinhos. E todo mundo que me visitava gostava muito. E aí, eu contava a história que eu tinha feito. Então, quando eu contava a história que eu tinha feito, as pessoas falavam, Priscila, faz um desse pra mim. Porque aí eu tinha vários itens, né? Eu não fiz só o bercinho, não. Tinha o trocador de bebê. A peça que troca o bebê. Tinha a capa da caderneta de vacinação, que eu fiz personalizada. Né? Tinha os acessórios, a toalhinha, e tudo assim, coordenando, tudo a mesma estampa, a mesma cor. Então, as minhas amigas, que também estavam na fase de ter filho pequeno, elas desejavam. Legal. A princípio, o que eu fiz? Fui fazendo e presenteando. Só que aquilo ficou uma demanda enorme. Eu falei, opa, vou precisar colocar um valor para poder diminuir essa demanda. Pelo menos, né? Pagar o custo. Botar aqui e dar uma diminuída aqui na minha rotina. Mas nunca diminuiu, foi só aumentando. Só que aí dali eu vi que era uma forma de negócio, né? E aí comecei a estudar muito essa economia criativa. Então eu comecei a participar de muito workshop, em ateliê. Então eu gostava de fazer feira alternativa. Então participei em 3 edições aqui da FEPRO, com meu estande. Tudo isso tendo um negócio virtual. Tá? Nessa época também descobri essa habilidade que já existia em mim. Foram tudo descobertas. Eu mesmo criei meu próprio site, fazia venda através do Facebook, né? Tinha ali um canal de vendas, eu fazia ali, me conectava. Não tinha assim tanto WhatsApp nessa época. Essa época você já tinha loja ou não? Você ainda... Era loja virtual. Só virtual. Eu tinha loja virtual organizada, com site, e minhas vendas eram todas digitais. Vou te dizer como que nasceu a minha loja física. Ela começou e terminou muito cedo, em 1 ano, tá? E aí, por exemplo, como aumentou a demanda, então nessa época eu já tinha equipe também, né? Eu comecei sozinha, fazendo tudo, sabia todos os processos. Só que eu sou organizada. Comecei a falar assim, olha, eu preciso dividir os setores. Então, precisava começar a delegar, criar setor de produção, de corte. Mas ainda é tudo muito artesanal. Então, assim, não dava para lutar contra uma indústria que vendia um enxoval de bebê industrializado. Né? Exatamente. Cortava 2, 3. Eu recebia a cliente, a gente marcava café, a gente combinava sobre cores, tonalidade. O mesmo carinho que eu acho que foi o meu diferencial. O mesmo carinho que eu coloquei para fazer o enxoval do meu filho, eu botava para fazer o enxoval de qualquer mãe que passasse por mim. E foi o que chamou a atenção, com certeza, né? Porque as pessoas gostaram muito, porque o seu primeiro projeto era seu, né? Então ali não tinha foi como o que não ter ali muito vitrine. amor ali, né? Muito carinho. E eu botei muito carinho nessa empresa, muito, sabe? Era uma empresa, assim, do meu coração. Sempre gostei de atender as mães, os bebês, as crianças, que hoje eu vejo grande, né? Até legal quando a gente tem um negócio
Bacana, que bacana. trabalha com sonho, né? Porque que eu vendia? Eu não vendia um produto, eu vendia o sonho, a chegada de um bebê naquela casa, naquela família. E com isso eu tinha muitas histórias também de bebês que não chegaram e o enxoval estava pronto. Então, assim, eu entendia o diferencial da minha prestação de serviço, que acabava sendo, né? Porque eu não fazia em escalas, assim, vai ser tudo preto igual esse controle. Eu fazia personalizado na característica que a cliente idealizava. Ela sonhava e eu construía. Legal. Tá? Bacana. E no meio disso, eu percebi que eu podia fazer um pouco mais, além dessa entrega do enxoval. Percebi que eu podia entregar Eu percebi que eu gostava dos projetos. Então, eu percebi que eu podia entregar o quarto inteiro. Achou que entendeu que era pouco ainda, né? Falei assim... Poxa, tipo assim, dá né? pra entregar tudo. O meu enxoval tá ficando legal, mas não tá combinando com o quarto. Né? Vamos fazer o projeto todo, então. O que eu percebi? Que, na verdade, a mesma energia que eu tinha para vender um enxoval, eu poderia ter para vender o quarto todo, junto com o enxoval. Uma coisa tá ligada à outra, Você né? concorda? Uma coisa tá Porque a ligada. pessoa faz a cliente. decoração e às vezes tem dificuldade com o fornecedor do lençol, do enxoval, por conta disso. Porque acaba sendo diferente. Então, eu entendi isso. Então, fui buscar, mais uma vez, por isso que eu falo que a educação, com certeza, e aí, independente da área que você escolhe estudar sempre vai ser o caminho do sucesso. Se preparar. Estudar, se preparar. Porque desde o primeiro momento que eu abri o YouTube, para aprender como que eu colocava a linha na agulha, para aprender como que eu costurava. Às vezes eu costurava aquela costura assim, né? E eu tinha que aprender como que controla essa máquina. Caramba. Né? E aí a linha E travava. sem alguém do lado né? Aprendi pra muito, orientar. assim, no YouTube. Eu lembro também que tinha um canal de educação que eu assinava. Agora talvez eu não vou lembrar o nome, Eduque. Acho que era esse, tá? Mas não lembro. Que falava que tinha vários cursos técnicos. Aí eu descobri esse caminho também, dessa plataforma. Assinava essa plataforma, aprendi muito ali. Tá? Legal. Então, assim, sempre acreditei no caminho da educação mesmo. Se eu visse alguém como dando algum autodidata, curso... né? Na maioria das vezes. Muito digital. Fiz muito curso de forma online, tá? Eu falo que pode até ser autodidata, mas eu tinha alguém para me orientar. Só que era de forma virtual, né? Era através do YouTube, era através do Mas curso. assim, é diferente. A gente não está falando assim. Hoje isso está cada vez mais em evidência. As pessoas, né, terem essa... Até porque tem mais acesso, né? Tem muito material de muito boa qualidade no mercado online e tal. Sim. Mas isso é uma questão também cultural. Porque a pessoa... Eu não estou falando aqui de 20 anos atrás, estou falando aqui de 10 anos atrás, talvez um pouco menos. Ainda estava meio que transitando isso, né? A necessidade de alguém do lado para pegar na mão, né? Por exemplo, a máquina não é nessa posição, é nessa velocidade, né? Para você não errar, né? Para não se assustar com aquilo puxando, assim. Tinha dia que eu brigava com a máquina. Pois é, assim, isso mostra disciplina, né? E foco, né? E força de vontade, porque... Sempre tive, assim, tudo que eu me proponho a fazer, sabe? Porque eu acho que é um segredo da vida mesmo, né? Se a gente tá aqui agora, eu tenho que estar aqui agora com você, né? Com meu coração aberto, respondendo, entendendo qual é o objetivo do podcast, né? Então, eu acho que é o que a gente se propõe a fazer. E isso vai trazer bons resultados. Quanto tempo, mais ou menos, desde da primeira tentativa, né, da máquina, primeira vez que você ligou uma máquina, até sair realmente um enxoval, você esse aqui tá pronto. Então, porque a primeira tentativa foi pro meu filho, né? Mas jogou alguma coisa fora? Tipo assim, ficou torto, rasgou? Muitas vezes. Até o enxoval dele mesmo, todo mundo amava. Mas se fosse abrir, não podia ser costureira. Entendeu? O profissional ia achar alguma coisa... Isso, não dava para vender aquele, porque não tinha acabamento, não tinha overlock, né? Então, era só a costura reta, muita coisa. Eu percebi também que eu tinha muita habilidades manuais. Muita coisa eu fazia com as minhas mãos, bordados, sabe? E é isso. Eu acho que assim, eu botei muito carinho, muito amor, muito empenho, dedicação, tá? E os clientes percebiam isso. E eu também sempre tive muita atenção no atendimento. Podia ser para vender uma peça de R$20 ou para vender um enxoval inteiro. Era o mesmo atendimento. Eu lembro que quando eu comecei, meu babador custava R$20. E o meu bebê era, né? A Miguel era recém-nascido. Tô pensando em Miguel, não. Arthur, né? Tá Trocando confundindo os nomes. Arthur era recém-nascido. E eu lembro que uma cliente me pediu, você me entrega um babador?
E eu moro lá em Conselheiro Paulino. E eu falei, caramba, eu vim pro centro, não tinha lugar para eu estacionar para fazer essa entrega. Quanto que era o estacionamento? R$15. Entendeu? Tipo assim, se fosse para analisar de uma maneira matemática, não valeria a pena. Mas é isso que eu tô dizendo. Foi um projeto nascido no meu coração. Realmente, eu sei que eu fiz diferença nessa época, nesse tempo. Eu atendi muitas clientes que se tornaram amigas, que até hoje me acompanham, tá? Que acompanhou essa jornada do início. Só que nenhum negócio também se constrói só por ideal, concorda? Claro. Né? Então, não tem jeito. Chegou um tempo. Chega uma hora que ele tem que virar negócio, né? Exatamente. Porque no começo, quando é só ideal, é hobby, né? Isso. E aí o que eu comecei a fazer foi isso, entender aquilo que eu fazia com muito carinho, com muito amor, como que eu podia transformar e criar demanda, né? Até para ele se sustentar, né? Para ele se sustentar, para ele criar independência, para eu não me sentir tão ligada aos processos, para eu poder olhar para as outras áreas da minha vida também, porque eu também tinha ainda os meus sonhos, nessa época eu ainda também acreditava que eu podia ainda passar por um concurso, que eu podia ter um tempo ainda para estudar e o empreender seria uma ponte, mas eu ia ter um tempo ali para me dedicar ao estudo, entendeu? Legal. Só que aí o que acontece é que eu fui muito tomada pelos processos, tá? Eu acho que isso acontece muito com o empreendedor que mão na massa, né? Somente no começo. Que vai executar ali sozinho, né? Você não tem muitos braços, vai você. E no começo não tem muito jeito, né? Então eu costurava, eu vendia, eu atendia, né? E quando que eu senti a necessidade, aí eu precisei de equipe, né? Então eu trouxe uma amiga querida para me ajudar na costura. Aí eu fui fazendo assim. A primeira contratação a gente nunca esquece, né? Nunca. E eu acho que a primeira contratação ainda foi na minha casa, não tinha nem loja física, tá? Tô tentando buscar aqui na memória de 10 anos atrás. Mas... é muita história, né? É muita história, são muitas. E acontece que isso, eu fui fazendo devagar, foi tão natural que as coisas foram acontecendo. E participando de uma FEPRO, as clientes ficavam, ai, Pri, você tem que ter loja física, você tem que ter loja... Elas ficaram botando essa semente na minha cabeça, sabe? Aí já começa, assim, né? Começa a formigar. Aí já foi um segundo passo. Eu falei assim, então eu vou ter a loja física. Eu vou te interromper rapidinho. À vontade. Porque a gente vai falar, então, assim, vou falar desse nascimento dessa loja física, a experiência dessa loja física, até o seu encerramento, né? Sim. Que, pelo que você mencionou agora há pouco, foi, de certa forma, precoce, mas teve um motivo. Né? Teve uma causa, né? Não foi simples assim. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Né? Sem patrocínio não tem canal. Não tem, vamos aqui agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado, né? Por estar apostando no nosso podcast, tornar possível, né? Esse podcast e levar conhecimento como que a Priscila está trazendo para a gente aqui, né? Para os empreendedores aí de plantão. Bom, nós temos aqui o Tours Free Sítio, né? Que é o nosso apresentador, né? Faz a abertura aí do nosso podcast. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. É uma área de hospedagem aqui na cidade de Nova Friburgo, no bairro de Rio Grandina, onde você tem opções ali de suítes e também chalés individuais. E os chalés, ele tem uma estrutura um pouquinho diferenciada, onde você tem lá uma piscina exclusiva, né, para você, tem uma hidro aquecida, coberta, exclusiva também, com total privacidade, né, para você, né, se hospedar. Tem restaurante com comida à la carte de boa qualidade, tem uma adega, né, com uma boa carta de vinhos também, e também toda uma estrutura de apoio, né, como tem lá, tem um lago lá com uma bicicleta aquática, um caiaque para você poder, né, tá se divertindo, tem academia, spa, enfim, né, tem toda uma área de suporte, né, para te dar segurança, conforto, né, e uma qualidade de atendimento e de hospedagem. Então, procurou lá um lugar para se hospedar, tomar um bom vinho, né, ali do lado da lareira, com uma boa gastronomia, @Tourisfree. Só entrar em contato lá pelo Instagram e já agendar a sua reserva. E assim, os chalés principalmente, não deixa para depois não, porque normalmente tem fila, né, para poder hospedar. Enfim, temos aqui também a Imperatriz das Louças. Essa também é antiga na cidade aqui, com mais de 40 anos, trabalha hoje fortemente com a parte de utilidade do lar. Né? Tem também toda a parte de cama, mesa e banho, e a gente sempre frisa aqui a questão de equipamentos para restaurantes e confeitaria, e sempre com quantidade. Não precisou de qualquer material para a sua confeitaria, para o seu restaurante, seja para um novo, seja para uma reforma, é só procurar lá o Arivelto e a Sônia, né, sua esposa, e fazer lá a sua cotação. E pode tentar também no site deles lá, e solicitar lá através do WhatsApp, lá tem toda uma área lá que você tem todos os produtos. Impressionante que assim, não é uma loja virtual, mas ele tem todos os itens da loja no seu site institucional. Que bacana. Então você entra hoje no site dele lá e você consegue ver
todo o material que ele tem no site dele lá, né? Enfim, então, precisou de utilidade do lar, Imperatriz das Louças. Temos também aqui o Estúdio Realize. O Estúdio Realize é o estúdio onde nós estamos agora, gravando esse podcast, né? Aqui você pode gravar o seu podcast, você pode gravar a sua videoaula, qualquer material de vídeo aí para o seu Instagram, né, suas redes sociais como um todo. Você pode também fazer transmissões ao vivo. Então, quer fazer uma videoaula ao vivo, quer fazer um podcast ao vivo, inclusive a nossa convidada aqui tem um podcast ao vivo, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Então você pode fazer aqui no Estúdio Realize. Só procurar aqui o Hugo aqui, através lá do Instagram, @Estúdio Realize NF. Temos aqui também a FreeWeb, agência digital, que trabalha hoje focada em Google para negócios locais. Ou seja, se você tem um negócio local e não tem uma operação online, não tem uma loja virtual, não tem problema. Você pode sim marcar a sua presença no Google através do tráfego pago. Então, se você tem um negócio local, quer aparecer no Google, quer estar à frente dos seus concorrentes, não perca tempo. Entra lá no @agência FreeWeb, entre em contato para fazer lá um projeto dentro da sua necessidade. Então, Google para negócios locais, agência FreeWeb. Temos aqui também a Sudeste Lux, não sei se você conhece, você tem uma outra profissão aí também que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, que tem um pouquinho a ver aqui com a Sudeste Lux, que trabalha com parte de distribuidora elétrica e iluminação, focada principalmente na parte de iluminação. Então você precisa de material elétrico, precisa de material de iluminação, você pode entrar lá no site sudestelux.com.br e fazer sua compra no varejo. Agora, você tem uma pousada, um hotel, uma empresa, uma escola, né, uma instituição, e quer comprar no atacado, você pode também entrar, seja no Instagram, seja através do site deles, acionar pelo WhatsApp, que eles têm cotações para atacado. Então, projetos para atacado, é só entrar em contato com o pessoal da Sudeste Lux, seja pelo Instagram, seja pelo site sudestelux.com.br. Temos aqui também a Kado, né, comida japonesa, e o Esquina 2 Picanha. A gente grava aqui, né, à noite, então costumo dizer que essa hora é covardia, mas enfim, né? Então, se você curte uma comida japonesa, Kado comida japonesa, e que é em anexo com o Esquina 2. Então, se você está em grupo, né, e um pessoal gosta da comida japonesa e o outro gosta da picanha, é só ir lá no Esquina 2 Picanha, solicitar também a sua comida japonesa, que ele serve juntinho lá no Esquina 2. Ou não, o grupo está todo alinhado com a comida japonesa, é só subir um andar e ir lá no Kado, comida japonesa, e se deliciar lá com a comida japonesa. Até porque comida japonesa não se come em qualquer lugar, né? Tem que confiar. Então, Kado, comida japonesa, Esquina 2 Picanha, aqui no centro de Friburgo, aqui ali na Praça do Suspiro. Temos também aqui a RBM Segue, né? Trabalha com a parte de segurança, monitoramento, câmeras de monitoramento em geral, né? Inclusive, quem segue aí a RBM segue aqui o Instagram deles, volta e meia vê alguns flagrantes aí da cidade com as suas câmeras de monitoramento próprias, né? Que eles têm algumas na cidade, uns acidentes, algumas coisas assim. Eles sempre têm uma câmera lá de monitoramento lá, flagrando aí coisas que acontecem aqui na cidade. Então, segurança RBM segue, né? Não só a parte de monitoramento, mas também de acesso, né? Portões, interfones, você consegue na RBM Segue. Eles fazem toda a parte de venda, instalação e manutenção. Tá? É só procurar o pessoal lá no @RBM Segue, através do Instagram, e fazer a sua cotação. Finalizamos aqui, vamos deixar aqui rodando os nossos patrocinadores, enfim. E vamos voltar aqui para falar de uma nova fase. Né? Sim. Nós não vamos conseguir chegar em todas as fases, tá né? vendo, A nossa né? uma hora vai acabar, porque são muitas fases, né? E você, assim, veio essa oportunidade, né, de negócio, que no primeiro momento você não via como sendo um negócio, né? Foi uma necessidade individual que você fez com carinho, as pessoas gostaram, nasceu a empresa, né, de enxovais. Veio a virtual, que é um caminho, né, teoricamente um pouco, né, um pouco mais rápido, né, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que hoje nem tanto, né, porque a loja virtual dá trabalho, precisa de investimento, né, inclusive de marketing, você sabe muito bem disso. Mas chega uma hora que, vamos dar mais um passo. Vamos para uma loja física. Como é que nasceu essa história da loja foi isso. física? Eu tinha muito contato com as minhas clientes, né? Era feito através da rede social, que na época a mais ativa era o Facebook. E elas gostavam muito de quando a gente se encontrava. Então, por isso que eu participei de 3 edições da FEPRO. Aí, na terceira, eu saí dali decidida. Que era o seu contato físico, né? Que era o único momento que eu encontrava, ou então para entrega do produto, né? Às vezes era um acessório que eu fazia muito babadorzinho, bandana, e era o meu produto estrela. Então, eu vendia muito dele. Legal. Então, às vezes, era através daí. Eu também, depois, passei a ser expositora dessa feira, Rio Centro, Mega Gestante Bebê.
né? Que eu Você fui, foi? que foi onde nasceu, Na hora que eu brilhou meus enfatizei, né? olhos. Você foi como mãe, né? Por que eu enfatizei isso? Porque ali meio que já, né? Eu fui como mãe, mas depois voltei como exatamente. empreendedora. Bacana. Fiz a feira umas 3 vezes também, tentando puxar aqui da memória de 10 anos atrás, né? E era muito bom, porque lá a gente fazia ação de venda. E sabe o que era o legal, assim, que eu sentia? Que as pessoas daqui de Friburgo iam lá, faziam questão, nossa, Pri, vim pra te dar um beijo. Que bacana. Eu falava, gente, tem coisa que, né, assim, que vale muito, que vale muito. Então, esse carinho, essa comunidade, esses clientes que eu tive, que foram se tornando amigas, essa é uma boa construção. E aí, então, a partir da FEPRO, decidi montar minha loja física, certo? Só que eu tinha Arthur pequeno já, uns 2 anos e meio, né? Então, eu fazia ali uma rotina de vida pessoal e trabalho. Já tinha equipe. Aí, a minha loja foi aqui, no Cadima Shopping. Legal. Até nesse andar, ali do lado do cinema. E, assim, era bacana, era funcional, porque eu trouxe pra cá também essa parte da produção, né? Porque a produção era feita na minha casa, eu tinha espaço para, né, para produção. Só que aí eu trouxe para cá, então eu organizei mais os processos. Então eu produzia, não fazia só o que eu vendia na loja. Eu continuava atendendo online, continuava atendendo essas pessoas que me visitavam lá na Mega Gestante. Que aí que eu comecei a fazer? Ia para lá como uma forma de captação, tá? Então lá eu fazia a presença da feira, vendia e depois eu voltava com o cliente, né? Eu voltava com um cliente do Rio, então eu ficava fazendo isso, fazia as entregas diariamente, aqui atendia os clientes, só que nessa sequência o que aconteceu? Veio a pandemia. Veio meu terceiro filho. Ah, não, terceiro filho, não foi a pandemia. Novamente, Né? sem Novamente. pandemia. Mas foi em que ano isso? Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu sou terrível. Só pensar quando ele nasceu, né, Priscila? A pandemia foi. Foi 2020? 2016. Não, 2016 foi Arthur. Miguel foi 2018. Agosto de 2018. Agosto de 2018. Então foi quase 2 anos, um ano e pouquinho depois. Não, mas foi mais. Foi menos. A pandemia Ele era bebê. A pandemia foi ali logo depois do carnaval de 2020. 2019, então. Tá, agosto de 2019. Eu tô péssima com o número. Ó, os filhos depois, eles vão assistir a gente, vão falar assim, mamãe não lembra do meu aniversário. Não lembra do meu aniversário. Ó a intriga em casa, né? São muitas. Mas Miguel nasceu em agosto de 2019, Arthur de 2016. Então menos de um ano. de idade. Tinha menos de um ano. Eu lembro que ele era bebê, ainda tava assim, amamentando, dando comidinha na boca. E você tinha recém-aberto, então, a loja física. Então, aí eu tinha acabado de inaugurar a loja física, engravido de uma maneira não planejada do meu terceiro filho, tá? E aí eu falo o quê? E agora, né? O que eu faço? Mais um pra alimentar, pra fazer funcionar. Um contrato que tava fechando. E aí, como a gente falou, eu gostava, sempre gostei muito do que eu fazia, tinha muito carinho, muito amor, mas o que acontecia é que eu acabava pagando muita conta, né? Era aluguel, era funcionário, então assim, eu não tive tempo de maturar o negócio, de deixar ele crescer, ele foi crescendo. Pra ele. Isso, sabe? Capital de giro, então assim, eu ficava muito sobrecarregada ainda. Não, e dividir eu não tinha... negócio com família, com filho pequeno, não é uma tarefa fácil. Não, e eram 2 agora, né? Pois é. Então eu tinha que tomar uma decisão pra minha vida pessoal, sabe? A minha decisão, ela foi muito pensada em mim mesmo. Sim. Tá? Porque o negócio, ele era saudável, as contas se fechavam, só que eu pensei assim, como que eu vou criar um bebê dentro de um shopping, né? Assim, quem já trabalhou em shopping sabe a rotina que é. É de domingo a domingo, você tem um funcionário de venda, mas às vezes ele não pode, né? Você fica muito ali refém, São né? escolhas. Exatamente, fica muito refém. E naquele momento eu tinha um bebê pequeno e eu, como eu disse, que eu sempre fui muito motivada por esse senso familiar, a minha família, a nossa construção. Acho que eu falei nos bastidores, né? Que isso é uma questão que eu sempre, apesar de ter sido mãe nova, eu e meu marido, a gente sempre se alinhou para fazer dar certo, sabe? A gente sabia que a gente estava construindo uma família. Então, assim... Nesse pensamento, eu falei, talvez seja o momento de fechar a loja. Só que o que eu ia fazer? Eu ia fechar a loja física e ia continuar a loja virtual, certo? Porque foi assim que eu comecei. Entendi que a loja física não estava atendendo a minha rotina familiar, a minha rotina de vida pessoal. Que exigia mais a tua presença física. Que exigia a minha presença aqui. Eu não queria
dar essa realidade para os meus filhos que estavam crescendo, tá? Tinha Arthur 2 anos e meio e estava chegando o Miguel. E meu contrato acabava da loja, né? Que é aquele contrato que a gente faz de 1 ano para entender se vai fluir. Depois a gente precisa fazer um contrato de 5 anos. Foi isso. Então, eu falei assim, gente, vou encerrar esse contrato. Com muita dor eu tomei essa decisão. Porque eu construí a loja, eu pintei as paredes, eu botei os armários, sabe? Foi tudo feito muito à mão, como era o conceito da loja. Era uma loja artesanal. Quando o negócio, às vezes, não está fluindo, o negócio em si não está fluindo, já dói. Imagina quando o negócio está fluindo e é uma decisão, né, como você falou, familiar, uma decisão pessoal, né? Não é uma decisão de negócio. Aquela decisão consciente, né, de saber o que eu podia fazer, o que eu, né, qual que era a minha urgência naquele momento. Naquele momento eu precisava olhar para esse lugar. Passa muito rápido, né? Não é? E aí, depois que eu já tinha um filho grande, né? João já estava com 14, 15 anos, entendeu? Meu primeiro. Então, assim, eu já estava vivendo outro momento, né? Eu brinco falando que não foram planejados, né? Mas, assim, já estava em outra estrutura, em outra consciência, com outra maturidade. Então, eu podia fazer isso, tá? Mas não digo que foi sofrido. Tá? É sofrido fechar um negócio. Sim, Você já passou por essa experiência? Alguns. Então, é sofrido, Já né? tive mercearia, loja de material elétrico, então, enfim. Não é? É sofrido. Sim. Então, eu precisei tomar essa decisão, mas eu falo que foi a decisão mais certa que eu tomei naquele momento. Porque um tempinho depois, eu não me lembro se foram meses, depois veio a pandemia e tudo fechou. Entendeu? Quer dizer, você fechou meses antes da pandemia. Não sabia que existia Como ouvir pandemia. o coração, às vezes, né? Faz toda a diferença no negócio, né? É que às vezes recuar é uma decisão difícil. Às vezes a gente não quer admitir que não está dando certo ou que não faz mais parte do nosso plano, entendeu? E é isso, você abre a loja, faz aqui, e aí a gente tem visibilidade, a gente bota aquilo, né, para todo mundo, e de repente você tem que tomar a decisão de que você vai fechar. É um recuar, é um dizer, olha, foi até aqui, mas agora estou pensando em outras questões. E às vezes é necessário, não tem jeito. E às vezes é aonde a oportunidade nasce. Porque enquanto você está num determinado caminho, às vezes você não vê outros. Exatamente. Então, assim, para que portas maiores se abram, algumas portas precisam se fechar. É uma limpeza, né? Exatamente. É uma limpeza ali. E olha que interessante que você vê logo na frente veio a pandemia, que você teria que fechar, só que fecharia de uma maneira mais traumática. Com certeza, né? Porque pensa, eu me organizei para fechar a loja, né? Fechar a folha de pagamento com as meninas tudo certinho, entregar a loja tudo certinho, me organizei para isso, já estava pronta para esse momento. Foi planejado. Né? Foi fechar planejado. A loja foi planejado. Pro negócio é planejado. Bacana. Mas, então eu me organizei para isso. Só não esperava que logo na sequência vinha a pandemia, né? Só que quando chega a pandemia e eu, né, fico em casa sem suporte, que também foi bem desafiador para mim, porque tinha um bebê recém-nascido, é isso que eu tô dizendo. Eu não me lembro com quantos meses o Miguel tava, mas lembro que ele ainda era um bebê que amamentava, comia papinha na boca, ainda tava nessas necessidades básicas, muito dependente. E eu tinha o Arthur, que ainda era muito pequenininho. E como eu disse, né, nos bastidores a gente conversou, a pandemia veio, mas as mães continuavam gerando. E essas crianças ainda precisavam nascer. Demanda, né? Eu ainda tinha muita demanda. A demanda aumentou. Só que eu não tinha mão de obra. Né? Porque quando eu estava aqui na loja, já estava difícil conciliar a vida pessoal com a loja, mas aqui eu tinha as meninas que me ajudavam na costura, eu tinha a Letícia que me ajudava no atendimento. E lá eu tive que pegar atendimento e todas as demandas. Também foi um desafio, tá? Até que eu também olhei e falei assim, opa, preciso fechar a agenda. Porque foi ficando difícil mesmo por conta de tantas demandas que muita gente enfrentou. Aí vem outra decisão difícil, né? Começar a recusar trabalho. Entendeu? Entender. É que eu falo assim, acho que na vida a gente tem que entender quais são os valores que nos movem. Tá? Claro. E aí eu reforço, a família sempre veio para mim na frente, sabe? Na frente do trabalho. Não que eu fosse uma pessoa que desacreditasse nos meus sonhos, nos meus projetos, não é nada disso. Mas pelo contrário, é por entender em qual papel que eu precisava ocupar naquele momento, dentro da minha realidade familiar, tá? Porque cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter a sua existência. Eu sempre acreditei que outras coisas podiam esperar. E como aconteceu, né? E assim, é uma decisão
sua, né? É. Porque assim, quem está nos assistindo agora, de repente, passou por uma mesma situação e teve uma decisão fez contrária fez e o deu inverso. certo, né? Exatamente. Então é uma decisão pessoal, realmente, que te fez se sentir bem e eu tenho certeza que você hoje entende que fez a decisão certa. Porque é isso, assim, eu sempre gostei de viver a infância, tá? Então, eu sempre respeitei a primeira infância de todos eles, inclusive do João, que foi meu primeiro, tá? Legal. Mesmo eu trabalhando, eu não ocupava a minha manhã. A minha manhã era do João. Dedicada a ele. Isso. E com os meus outros filhos, eu também fiz isso. Só que era isso. Pra mim, naquele momento da pandemia, que eu tava sozinha, sem suporte de ninguém, ninguém podia visitar ninguém podia auxiliar ninguém no trabalho, não foi isso que aconteceu? Sim. A gente precisou se isolar. Eu não tinha suporte, eu não tinha uma rede pra olhar, não tinha uma escola pra deixar, eu não tinha como contar com uma ajuda profissional de alguém pra costurar. Eu tendo que fazer tudo, eu percebi que eu não conseguia, né? Ninguém consegue fazer tudo. Então, eu precisei decidir o que era prioridade e onde que eu ia colocar minha energia. Então, eu decidi olhar para as crianças, viver a infância e, com isso, comecei a mostrar essa vivência, essa realidade na rede social. Nasce mais um... Nasce um filho, nasce um projeto. Nasce um filho, nasce um projeto. E assim, é interessante, Priscila, que... pelo que a gente está conversando até aqui, praticamente todos os seus projetos, eles não foram, assim, projetados, né? Tipo assim, não, eu vou trabalhar com isso. As coisas foram acontecendo na sua vida e, em função disso, os projetos foram nascendo, né? E como são até hoje. Que bacana. Isso me dá alívio, mas também me assusta. Até hoje. Às vezes eu nem espero quando eu vejo que já estou executando alguma coisa, então, alguma se eu te perguntar tarefa. assim, qual é a sua fonte de inspiração para os seus projetos? Assim, minha vida, né? Imagino. A sua vida é a sua inspiração para os seus projetos. Eu acredito, assim, eu não recuso oportunidades e eu procuro estar sempre preparada para elas. Pronta, eu acho uma palavra difícil, porque nós não nascemos prontos. Nunca estamos, a gente né? precisa sempre buscar, mas eu tô sempre nessa busca. Legal. Alguma coisa que me... Sabe, que fica assim sempre falando, eu preciso estudar, o que eu vou estudar agora? O que eu vou fazer agora? Existe uma inquietude em aprender. Entende? Existe uma inquietude. Eu sempre penso que eu posso aprender algo mais, algo diferente. Eu sou muito movida também por essa necessidade, por esse prazer, sabe? De curiosidade. Então, por exemplo, minha formação no design de interiores eu não precisava, né? Já tinha um negócio ali funcionando sem isso. Mas eu quis aprender essa nova habilidade, que foi um desafio enorme para mim. Tá? Porque eu venho de uma área humana e de repente eu tenho que aprender algo de exatas, né? Eu falava assim, se fazer um projeto quadrado é lindo, mas pensa numa coluna ali, essa no dia a parte, dia. assim, a gente estava mencionando aqui, né, que você começou a expor um pouco mais o seu dia a dia, a sua vida. Sim. Que nasceu um novo projeto que foi meio que uma influencer ali, né, uma criadora de conteúdo, sem muita pretensão. Nessa época eu nem sabia que isso era possível. E a gente comentou de essa parte de design interiores também, que foi uma fase da sua vida. Foi antes ou depois dessa parte? Foi durante. Durante. Nasceu meio que junto ali. Meio que junto. Bacana. Foi durante. Porque o que acontece? Eu lembro de estar ainda estudando e ali publicando e mostrando meu dia a dia como estudante, né? Foi durante. E depois fechei alguns projetos. Legal. Então, foi durante, tá? E o que acontece que eu tava falando pra você? Essa necessidade do aprendizado, ela é forte em mim. Eu sempre acho que eu posso aperfeiçoar alguma coisa. Foi através dessa necessidade de entender que eu não precisava entregar só um enxoval. Que pra minha realidade, se eu entregasse um quarto completo, ele ia ter mais recurso e era um trabalho que eu conseguia fazer de forma individualizada. Entendeu? Eu conseguia fazer isso de uma maneira individualizada. Certo. Porque eu sempre gostei também de mostrar os processos, tá? Eu tinha muita timidez em falar. Você acredita que eu tinha minha loja e eu não gravava pra minha loja? Que coisa. Eu contratava pessoas para fazer? De tanta vergonha que eu tinha. E perdeu, né? Eu pratiquei, na verdade. Que eu acho que a gente sempre vai ter algum constrangimento. É normal, né? A gente vai pensar no cabelo, a gente vai pensar na roupa, no corpo. Interessante, assim, eu acho muito bacana de pontuar isso. Porque a gente está falando... Porque, assim, é diferente você falar praticar costura, né? Praticar, enfim, uma atividade braçal, vamos dizer assim. É onde as pessoas entendem, né, que praticar você resolve, né? Mas não, a gente está falando aqui de um comportamento, né? Às vezes de uma fragilidade, vamos dizer assim, que você
tinha, que era a timidez. Mesmo a timidez sendo uma coisa humana, você consegue, através, né, da insistência, praticando, e não tendo problema em errar, né, gagueja a primeira vez, não tem problema. E você pratica e vence, né? Quer dizer, hoje a gente está aqui conversando, você tem o seu podcast, vamos falar dele daqui a pouquinho. Então venceu, ficou para trás, né? Essa timidez. Ficou para trás, ficou para trás através do exercício, né? Na verdade, foi através, assim, na pandemia, eu tive alguns ganhos também, tá? No sentido de aprendizagem. Eu entrei em um grupo de leitura que me fez muito bem. Legal. E nós lemos junto um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. E esse livro me despertou, assim, com mulheres incríveis da área do direito, tá? E esse livro despertou muita coisa em mim, Legal. sabe? Então, assim, falando de um âmbito comportacional, né? Sabe, me despertou essa coragem de ser vulnerável. Então, eu acho que coragem também é uma palavra que define, sabe? Porque você tá ali fazendo, mostrando, você tem que ter muita coragem. E eu acho que eu tive muita coragem de abrir a minha vida sem filtro. Entendeu? E tem que ter muita coragem, realmente. Tem que ter. Então, eu abri, eu mostrava o meu dia a dia, eu mostrava as crianças, eu mostrava o que eu estava fazendo, o enxoval que eu estava entregando, o projeto que eu estava trabalhando. Então, eu acho que eu tive muita coragem, mas assim, de mostrar ali minha realidade mesmo, Legal. sabe? O que eu vivia. Eu acho que isso me trouxe uma boa conexão com as minhas clientes e outras que chegaram. Eu falei, né? Era muito mais forte lá no início, porque, gente, né? Coisa boa ver criança fofinha, né? Agora as crianças estão crescendo. Chama mais Vamos ver um atenção, bebezinho, né? Chama mais atenção. Chama mais atenção. Então, depois, eu fui entendendo isso como um braço de trabalho, mas através dele eu também fui entendendo outros braços de trabalho, né? Que é esse que hoje eu atuo, também na parte de marketing. Então, o que eu sempre busquei fazer? Poxa, eu vejo a oportunidade, mas eu vou lá e estudo. Parece que tá muito inerente a mim, sabe? Eu sempre fico pensando assim, a cada nova oportunidade que chega pra mim, eu preciso treinar uma nova habilidade, tá? Então é isso. Não é assim que, quem não estuda... Pelo contrário, tem muita gente que não tem estudo nenhum que alcança o mundo, não é? Mas tem disciplina, mas que eu né? falo Tem assim, foco. e tem estudo na sua área, né? Sim, porque a gente claro. entende estudo só um estudo institucional. Exatamente. Então, né, eu acredito que não Ele exista... tem a universidade da vida, Exatamente. né? Presta atenção, né? Tem foco. Aprende habilidades. Com as coisas que acontecem, com os erros e acertos. Aprende habilidades, tem um dom para negócios, né? Para negociar. Então, assim, é isso. É a construção de muitas habilidades. Mas eu sempre foco muito no aprendizado, porque eu percebo que isso vai me tornando um ser humano mais completo para as oportunidades que chegam, tá? E é interessante, né? Porque quando você começou nessa... Um trabalho meio assim, que não era um trabalho de influencer, era assim, você passou a mostrar um pouco a sua rotina, o seu dia a dia. Pelo que a gente está falando aqui, não era uma coisa pretensiosa, tipo assim, vou me tornar influencer, não era isso. Mas que mesmo assim, mesmo sem essa pretensão, você se inquietou e tipo, não, eu tenho que... Vou fazer só a minha jornada, mas eu quero fazer bem feito. E passou a estudar. Na verdade, eu te digo até a minha intenção de abrir a minha rede social. A minha intenção era não me desconectar das minhas clientes. Legal. Tá? Porque eu falei assim, daqui a pouco, que quando passar tudo isso, eu vou voltar com a loja. Mas só que eu não quero mostrar o meu dia a dia na minha loja. Certo. Eu quero mostrar meu dia a dia na minha rede social privada. Então, eu resolvi abrir para mostrar meu dia a dia, para continuar com a conexão com as minhas clientes. Viva na memória. Viva na memória, já que ela era muito forte, né? Era uma forma da gente trocar, né? Sim. Questões sobre a maternidade. Já que eu também estava vivendo aquele momento. Sim. Entendeu? Então, era aquela conexão real. Foi essa a intenção. Com esse trabalho, com essa postagem, com esse dividir, isso foi se tornando um trabalho efetivo, tá? Então, foram chegando as oportunidades. Mas assim, confesso, no início eu não entendia muito como era, tá? Priscila, você faz um vídeo, você anuncia minha marca, e é isso. E eu fui me colocando à disposição, fui estudando e fui buscando sempre a melhor oportunidade que atende para minha realidade. Eu fui entendendo o caminho do marketing. Marketing digital, fiz vários cursos de redes sociais, sabe? Tráfego pago. Também era um boom, né? Nessa época também da pandemia. Assim, Nasceu muita coisa aí. Aí você descobriu que profissional de marketing digital é quase um médico.
né? Não pode parar de estudar nunca. Não pode, né? Não pode. Tá sempre se atualizando, tá sempre aparecendo E eu sou coisa muito nova. institucional, e então eu quis fazer um MBA, né? Eu falei, aproveitei a formação que eu já tinha, fui fazer um MBA em Marketing Brand Growth. Comecei a trabalhar com instituições. Eu gosto de um olhar institucional, eu sou mais conservadora, tá? Tem um aspecto de perfil mais conservador. Porque é isso, tem gente que não tem, né? Tem gente que é mais leve, traz um outro tom, mas eu tenho um tom mais conservador. Então, assim, comecei a entender isso como um trabalho. Comecei... sempre fui muito vinculada também, sempre tive boas amigas, boas parcerias. Então, isso foram trazendo novas oportunidades, né? E eu falo que trabalhar hoje com marketing é uma alegria e um sofrimento ao mesmo tempo, concorda? Com certeza. Falei que deixei meu marido sofrendo no direito para eu me divertir no marketing, mas foi agora é ele que tá rindo de você, né? Você sofre aí, que agora, eu me tá vendo? divirto Você no achou direito. que era fácil? Assim, é muito dinâmico, é muito vivo, né? Porque realmente a tecnologia muda a todo momento. Agora, né, com essa presença forte, né, da IA, que é uma aliada e ao mesmo tempo é uma ameaça, não deixa de ser, né? Porque os seus clientes, teoricamente, se torna um pouco mais acessível esse tipo de trabalho, né? Mas, por outro lado, é uma ferramenta muito poderosa para quem sabe usar. E, sem sombra de dúvidas, o profissional de marketing digital ele vai conseguir um resultado muito mais apurado, né? Com muito mais profissionalismo, com muito mais qualidade do que quem não conhece nada. Eu sempre falo que assim, a gente se conecta com pessoas, né? Sim. A gente não se conecta... Se fosse assim, a gente não estava aqui fazendo podcast, se conectando, conversando, né? Então, não tem sentimento. A inteligência artificial é fria, né? Mas a gente vai colocar ali a personalidade, a autenticidade, individualidade, coisa que a IA não vai fazer. A humanização. É interessante você falar isso, Priscila. Porque assim, se a gente abrir um computador aqui, uma IA, enfim, qualquer uma que esteja no mercado aí, e solicitar um determinado, sei lá, um projeto, um post para uma rede social, que seja. E se eu usar um prompt X, eu como homem na minha idade, você como mulher na sua idade, mãe, né, enfim, e o outro que sei lá, é uma criança, não importa quem seja, não importa a nacionalidade, o credo, ele vai entrar com aquilo lá, o resultado vai ser o mesmo. Assim. É diferente do que você falou do humano, né? Quer dizer, você sentar aqui de repente na sua frente, contar a minha história, né? E a partir dali a gente vai seguir essa linha. Aí é difícil ela fazer isso. E é isso que a gente ganha muito gravando podcast, né? Sim. Conhecer, né? Nós, várias realidades e cada um vai trazer a sua história, né? Inclusive, Priscila, vamos falar um pouquinho aqui do seu podcast, que o nosso tempo aqui também já está caminhando para o final. O Ítalo é ruim, né? Ele levanta as placas assim, tem que terminar. Eu costumo falar aqui que eles falam que é 1 hora, mas na realidade é meia, entendeu? Eu acho que é 2 por 1. Né? Enfim, mas você tem também um projeto bacana, né? Que é um podcast. Vamos falar um pouquinho sobre ele aí, o podcast é Tecer Histórias. Tecer Histórias. Enquanto a gente conversava, né? É bacana que esse... processo da conversa, porque a gente revisita o passado, então a gente começa a entender, né, tô sendo coerente, minhas decisões foram baseadas nisso, e aí quando você fala, você abriu a sua rede social, né, eu falo que veio muito através dessa leitura desse livro em coletivo, mas porque eu sentia que eu necessitava colocar uma voz para fora. Existe uma voz, existia algo que era interno, que eu queria externalizar, sabe? Então, principalmente falando sobre conceitos, valores ligados à educação. Eu sempre gostei da infância, sempre fui uma pessoa que lutou pela infância. Então, assim, poder colocar isso pra fora pra mim era especial. Dizer assim, olha a atividade que eu tô fazendo com as minhas crianças e ver as mães fazendo também. Ai, Pri, que legal, sabe? Então, era mais do que ali só mostrar a vida. Era defender uma causa, que era essa primeira infância que eu lutei tanto para poder vivenciar com os meus filhos, que eu não me arrependo. E aí eu narro isso, introduzo isso para falar do podcast, que eu sinto que o meu podcast também veio através desse ideal. De perceber que todos nós somos vozes. Sim. E por isso esse nome, Tecer Histórias, porque tem a ver com a minha construção de vida, o que eu fiz, né? Eu remendei tecidos e fui costurar sonhos. Legal. Sonhos da maternidade. Eu também não narrei aqui, mas eu tive um processo no meu 2º parto de violência obstétrica. Então, a costura, ela foi uma salvação também para minha alma. Então, foi um processo de cura.
tá? Então, assim, no nascimento do meu segundo filho, eu precisei reorganizar um pouco a minha vida, minha mente, os meus medos, os meus traumas. E a costura veio muito nesse lugar, tá? Me fez muito me conectar com as pessoas. Então, assim, para você entender que tudo tem sentido. Né? Tudo tinha um sentido para acontecer. E o tecer histórias nasce desse sentido. É tecer histórias. A partir do momento em que eu falo com você, que eu me conecto com você, eu entendo que nós somos uma rede. E eu gosto de usar onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Porque a gente se engrandece através das conversas, né? Sim, com certeza. É isso, é esse desejo de ser voz, dar voz e registrar. E é interessante, assim, acredito, lógico, né, como você mencionou, a sua história é uma história, assim, vitoriosa, né, de sucesso. Imagino, né, que a cada momento, né, uma gravidez, como você falou, que talvez não foi planejada, a decisão de fechar a loja, a decisão de abrir a loja, enfim, todas essas decisões que hoje, né, você muito bem pontuou, não me arrependo de nenhuma decisão dessa, mas que a cada uma delas foi muito dolorido, né? Abrir é um desafio, fechar é doloroso, mas abrir também é um desafio, né? Também é. Não é fácil você tomar a decisão de abrir, né, um negócio, não é fácil você largar, de repente, uma CLT para montar uma empresa, nada é muito fácil. Então, você teve toda está construindo ainda uma história, né? Que essa história não terminou, né? Essa história está no meio aí, né? Tem muita história para tecer ainda, né? Na sua vida, no seu caminho. Aí nasce, né, o podcast. É interessante, você estava falando ali, eu falei, gente, caramba, parece que sou eu sentado ali falando. Porque o Por Trás da Placa também meio que nasceu assim, né? A ideia de falar um pouco sobre empreendedorismo de uma maneira mais solta, sem aquela coisa muito certinha, sem, né? É raiz mesmo. Vamos falar de desafios, vamos falar dos problemas. Eu tive que fechar, eu tive uma gravidez não planejada, eu tive dificuldade tal, eu precisei parar por causa daquilo. Porque isso é a realidade, isso é a vida do empreendedor. Isso. Né? É isso, né? Não é... Porque às vezes a pessoa só mostra aquele lado, principalmente na rede social, né? Principalmente na rede social, né? É tudo perfeito, a empresa é perfeita, né? Conciliar a vida profissional com a vida pessoal é fácil, né? E não é. Né? Quer dizer, você teve que tomar uma decisão muito, né, dolorida, que é, vou abrir mão de um sonho, que, né, todo negócio é um sonho, para poder dar sequência aqui, para dar atenção à minha família. Mas não é fechar o negócio e ser dona de casa, ser mãe. É mudar o formato de negócio, continuar trabalhando, né, e ser mãe, né? Então, assim, é um desafio, é muito desafiador, né? Aí nasce aí o terceira história. E como é que está isso aí? Você tem um público definido que você entrevista? Na verdade, eu entrevisto todo mundo que tem uma história. Ou seja, todo mundo. Qualquer pessoa. Nasceu, tem uma história. Assim, eu gosto muito de falar sobre educação, porque eu acho que é algo que está muito ligado a mim, a minha história toda de vida. Gosto de falar. Eu acho que quando a gente monta um podcast, a gente tem que ter uma intenção. Sim. E a minha intenção sempre foi colocar histórias que inspiram, sabe? Então vai inspirar o outro, é uma história bacana, ela é bonita, ela é de sucesso, ela é de negócio. É uma história inspiradora. Só que todo mundo, quando a gente começa a conversar, a gente percebe que todo mundo tem uma história inspiradora. Sim, existe história que não inspira, até a história de fracasso ou não. Sim, só que tem histórias que a gente gosta de contar e tem histórias que a gente não gosta de contar. Não é isso? Mas é interessante, Priscila, que às vezes a história que a gente não gosta de contar é a história que pode mudar a vida de outra pessoa. Exatamente. Que é justamente nos seus erros. Não, né? É onde você vulnerabilidade, caiu, né? A vulnerabilidade, a fragilidade. É essa história que as pessoas, né, que estão nos assistindo precisam ouvir. Né? Para ela entender que, poxa, peraí, eu estou passando por isso. E ela não está passando, ela passou. E venceu. Pô, se ela venceu, eu venço também. Né? Exatamente. Eu acho que a ideia é justamente essa, é motivar, incentivar, né? Fazer com que as pessoas entendam que é normal. O sofrimento, embora não devesse existir, mas ele existe, ele é normal e enfim, inerente a qualquer ser humano. E a vida é ciclo, né? A vida é ciclo. Tudo passa. Né? Assim, e tudo passa mesmo, né? Seja onde você esteja. Você pode estar em cima, você pode cair, você pode estar embaixo, você pode subir. Mas toda vez que você passa realmente por algum desafio, né? Entender isso é muito importante, né? Eu não sei o tempo que vai levar, mas vai passar. Né? E se você sabe que vai passar, você vai seguir na direção de fazer aquilo passar.
Né? Senão, se você parar no meio da tormenta, ela vai continuar em cima de você pro resto da tua vida, né? Você tem que seguir. Tem que ter força, coragem, né? Para enfrentar, né? Propósito, objetivo bem definido, né? Então, assim, eu acho que apesar de eu ter sido tão flexível com a minha vida profissional, no sentido de uma hora eu tô fazendo uma coisa, uma hora eu tô fazendo outra, até as pessoas ficam confusas, né? Nem sabem mais o que eu faço. Mas são experiências. Mas assim, Priscila, é interessante, eu também já trabalhei com uma infinidade de coisas, como falei, já tive mercearia, loja de material elétrico, enfim, já fui sócio de empresa de consultoria, já fiz lavoura lá quando eu era garoto, né? Fiz Senai, então assim, são coisas que hoje eu não faço mais, mas se a gente voltar no tempo, você consegue pegar pelo menos um pontinho de uma experiência que você teve em cada uma dessas passagens e trazer para o momento atual. Sim, né? São nossas construções, exatamente, né? E às vezes parece que são coisas tão, assim, não tão ligadas, mas eu olho e falo, gente, tudo foi transformando para poder construir. E às vezes você passa por uma situação que você não entende naquele momento, ou época de escola é muito comum, né? Eu falo assim, para que eu estou estudando isso, né? Para que eu estou estudando química, sei lá, se eu quero ser contador, né? Mas você, às vezes, a intenção de ser contador vai por terra e você se torna um químico, se torna, né, um cientista, aí você fala, pô, ainda bem que eu estudei. Que faz sentido, né? Você não sabe, né, o seu futuro, né? Enfim, mas o Ítalo está nos chamando. O Ítalo, né? O Ítalo está querendo, você já conhece bem o Ítalo, né? A Priscila tem o seu podcast aqui também, no Estúdio Alice, né? Não é isso? E já conhece bem o Ítalo aqui, que está nos cobrando aqui a finalização. Levanta uma, levanta acabou, duas. Aí a gente insiste, fala que não vai terminar, ele levanta de novo. Aí se a gente insistir, ele levanta da cadeira. Aí não tem jeito. Então não quero ver isso não, hein? Vamos. Aí a gente tem que né, tem que terminar. Mas enfim, Priscila, brincadeiras à parte, agradecer imensamente aí, né, você ter aceitado nosso convite de estar aqui. Foi uma história bacana, legal. Pelos nossos bastidores, eu já imaginava que uma hora não seria o suficiente, né? Eu falo muito, né? É muita história, né? Tem muita história. Você pivotou, continua pivotando. Ouso dizer, né, que o marketing digital não é o seu último projeto. Olha ele revelando. Outros spin-offs vão nascer no meio do caminho. Talvez já até tenha um aí na sua cabeça. Aí, às vezes já está até acontecendo, né? Eu ainda não posso anunciar. Ou acabou o tempo, a gente não pode, né? Não vai dar tempo de falar. Enfim, então... Bom, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite aqui. E deixo aqui a câmera para você, né? Dá um alô aí para os seus... Eu que agradeço. Primeiro quero agradecer pelo convite, tá? Sei que quando a gente grava e convida alguém, é especial. A gente quer realmente ouvir a história pelo seu projeto, pelo podcast. Muito bonito. Já vi amigas que estiveram aqui gravando com você. Parabéns pelo trabalho. Agradeço, tem quanto tempo gravando? Nós começamos no final de novembro. No final de novembro, né? Bem bacana. Também tão pouco tempo e já tá... Também assim? Sem planejar. Não me copia. Planeja, tá? Falando planejar é bom, mas quando não é planejado, também é importante ter um caminho definido. Sim. O não planejar nunca me deixou oscilando, sabe? A partir daquilo, o que eu faço agora, entendeu? O que eu falo sempre deu certo, tá? Sim. Sempre fui traçando um caminho estratégico para fazer dar certo e conciliar a vida, a família, os filhos, os negócios. Então, eu agradeço mesmo a disponibilidade, o convite, o carinho de estar aqui hoje com você, fazendo esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, vocês que assistiram. 27, se eu não me engano. 27. Se eu não me engano. 27. Um pedacinho aqui dessa história, né? Que se a gente quiser, a gente consegue construir muitas outras narrativas. Com certeza. Bom, aqui então a gente finaliza mais um episódio do podcast Por Trás da Placa. Então, se você que está seguindo a gente aí, né, pela TV, não segue o nosso Instagram ainda, entra lá agora lá no Instagram, começa a seguir o nosso perfil. Está no YouTube lá, não se inscreveu ainda, já entra lá, se inscreve no nosso canal para estar vendo esses e outros episódios também, vários cortes que a gente coloca no decorrer da semana. Então, não deixe de se inscrever lá, ir lá no sininho, lá, ativar, para ser o primeiro a saber das novidades. Então, fica aqui o nosso forte abraço e até o próximo.